Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui novamente nos encontrando para gabaritar as questões de arte rumo à aprovação, seja no concurso público, no vestibular, no PSS, ou a sua nota acima da linha de corte no Enem e garantir a sua vaga. Então, antes de iniciar a apresentação desse vídeo, eu vou convidar vocês para que vocês conheçam as nossas redes sociais, que sempre tem novidades para você. Tem dicas no Instagram e no Face de como acalmar a ansiedade, memorizar o conteúdo e planejar os seus estudos para que não aconteça na hora da prova aquele famoso branco que acaba atrapalhando você em sua aprovação. E também na descrição do vídeo tem o link de um material que eu criei, é a linha do tempo da história da arte, num precinho bem bacana. Vale a pena conferir, pessoal. Então, bora lá. As nossas aulas de Semana da Arte Moderna, ou Semana D22, que trouxe um impacto para toda a nossa arte brasileira, que perspassa até os dias de hoje, serão divididas em 3 etapas. A primeira parte nós conheceremos o que foi a Semana da Arte Moderna, quem são os artistas envolvidos, quais as influências das vanguardas europeias na Semana de 22 e também conheceremos um pouco sobre a artista Tarsila do Amaral, figura importantíssima na Semana de 22. Na nossa segunda aula, nosso segundo vídeo, nós conheceremos aí um pouco do contexto histórico daquele momento, conheceremos também que foram criados 3 grupos, o SPAM, o CAM e o FAP, todos eles influenciados pelo modernismo e pela Semana da Arte de 22. No terceiro vídeo, nós também estaremos dando uma recapitulada nos conteúdos e já entramos na década de 40 e conheceremos os artistas que são importantíssimos e que sempre aparecem em questões no vestibular, no Enem, no PSS e no concurso público. E também estudaremos um pouco sobre a vida do Cândido Portinari. Não esquecendo que depois de vocês assistirem essas 3 videoaulas, tem as questões comentadas que eu deixei preparadinho para vocês. As questões eu peguei uma linha do tempo da arte. Você pode assistir o vídeo sobre os assuntos que caem no vestibular, no PSS e em concurso público. Eu vou deixar o card para vocês aqui desse vídeo. E lá vocês vão entender o sinaleiro do vestiba e vão entender a frequência que essas questões aparecem. Elas aparecem com frequência sempre, aparecem com muita frequência. Sinaleiro do vestiba vermelho para essas questões. Então, acompanhem os vídeos, pessoal, e depois vão lá para as questões comentadas de arte. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, iniciando a nossa saga pela semana D22 para entendermos a importância do movimento modernista brasileiro que influencia a arte até os dias de hoje, vamos iniciar com a nossa primeira aula. Na tela você confere o cartaz de divulgação da Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. E também a capa do catálogo da Semana da Arte Moderna D22, esse cartaz e a capa, nada mais, nada menos, criado por Di Cavalcanti. Então, vamos lá. Contexto global e o cenário brasileiro. O que vocês precisam entender? Que ao estudar a arte, vocês têm que contextualizar com história, com geografia, porque geralmente pode aparecer essas questões também na tua prova de história e também na tua prova de geografia. Então, se você compreender o período que acontece nesse momento, você consegue não só se sair bem em arte, mas também se sair bem em história e geografia. Então, bora lá. Contexto global. Progresso industrial com o avanço do capitalismo e das desigualdades sociais. Primeira Guerra Mundial estava acontecendo, a Revolução Russa e o surgimento dos regimes totalitários, como o fascismo e o nazismo.
artistas querem romper com a arte tradicional, então eles querem romper com o academicismo aí herdado do Renascimento. Surgiram diversas vertentes das artes plásticas, como expressionismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, fauvismo e abstracionismo. O cenário brasileiro também vê esse progresso e essa industrialização. A chegada de imigrantes de diversas partes do mundo, né, fugidos da Primeira Guerra Mundial, até mesmo eu sou reflexo desses imigrantes da Segunda Guerra Mundial, porque eu sou alemã, descendente de russos alemães que fugiram da Segunda Guerra Mundial e vieram aportar aqui no Brasil. Fortalecimento do capitalismo e, portanto, os conflitos sociais crescem. Então, sobre a exposição de 1917, na verdade, a Semana de 22 não iniciou em 1922, ela iniciou com uma exposição em 1917. Então, a Anitta reuniu 53 de suas obras com forte tendência expressionista. Olha aí, vamos relembrar do expressionismo, Eduard Munch, a grande figura expressionista, as deformações, as figuras controvérsias, as cores bem fortes que mostravam tristeza, solidão. Então, Eduard Munch é o grande nome aí do expressionismo, inaugurou esse período expressionista com a obra O Grito. E Anitta foi estudar arte na Europa e foi fortemente influenciada pelo expressionismo. Pintou 53 obras e trouxe elas para São Paulo e montou uma exposição chamada Exposição de Pintura Moderna de Anitta Malfatti. Esse evento tornou-se um marco do movimento modernista no Brasil. Ela foi extremamente atacada por Monteiro Lobato, que vocês veem ele na foto à direita do vídeo, na sua coluna conhecida como Paranoia ou Mistificação, escrita no Jornal do Estado de São Paulo. A matéria tinha como título A propósito da exposição de Malfatti. A crítica à exposição motivou os artistas a se organizarem para o que seria a histórica Semana de Arte Moderna, ou Semana Modernista, ou Semana de 22. Vamos falar aí um pouco sobre a obra boba. A obra boba, imagina só, pessoal, vamos imaginar um pouco. Pessoal acostumado a acompanhar obras simétricas, obras com perspectiva, com angulação, que essas características foram herdadas do Renascimento, que por sua vez herdou lá dos padrões greco-romanos. De repente, expõe a boba de Anitta Malfatti, uma obra sem simetria, que nada mais nada menos expõe uma boba mesmo. Aquilo chocou fortemente a sociedade paulistana. Olha os tons fortes, pintados em cores puras, realmente herdados lá do movimento expressionista. Então ela estudava arte no exterior, né? Todos os artistas iam naquele período para estudar arte no exterior, principalmente na Europa, totalmente bombardeada pelos ideais das vanguardas europeias, que estavam em ascensão, rompendo padrões tradicionais, e os artistas brasileiros, eles eram das classes sociais privilegiadas. Para você ter ideia, naquela época, a arte, nós, por exemplo, povo, não teríamos acesso algum a uma obra de arte. Ela era algo apenas dos mais ricos, dos mais abastados do período. Então, eles reuniam-se, né, nesse período, tanto lá na França, na Europa, eles se reuniam em cafés. E aqui no Brasil não era diferente. Nos grandes centros urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro, que nessa época tinha uma disputa ferrenha para ver quem fazia a melhor arte. E tentando criar uma arte abrasileirada, com nossa identidade cultural, quebrando com os padrões academicistas que existiam em nosso país e criando novas estéticas, tentando também criar uma identidade de arte, de literatura, de poesia, de música, dentre outros,
De volta ao Brasil ao lado de Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia formaram o famoso Grupo dos Cinco. Pessoal que vai fazer concurso, o Grupo dos Cinco aparece direto no teu concurso público. Pessoal que vai fazer vestibular, o Grupo dos Cinco gosta de ser mencionado com algum daqueles que não são dos cinco. Então isso é algo que você tem que ter no teu mapa mental. Até eu deixei o link abaixo aí na descrição do vídeo para que vocês possam baixar esse mapa mental. Eu deixei ele em branco para que vocês façam as anotações que vocês julgarem mais necessárias aí para vocês gravarem esse conteúdo. Esses artistas defendiam os ideais da Semana da Arte Moderna. Na literatura, os livros da época seguiam um padrão francês de normas e regras escritas, e os modernistas começaram a escrever livros sem estas normas e regras, utilizando palavras e temas populares. Foi uma quebra de valores e de padrões. Então, sobre a Semana da Arte Moderna, isso você tem que ter aí no teu resumão, pessoal. No meu concurso caiu uma questão inteirinha no concurso da CED para professores de 2023 sobre essas datas, sobre os dias que aconteceu e ainda a discursiva, você tinha que escrever um texto discursivo argumentativo explicando com detalhes a Semana da Arte de 22. Dei uma paradinha para tomar um cafezinho e vou retomando aqui o vídeo com vocês. Então, que nem eu falei para vocês, pessoal, eles gostam de cobrar as datas que aconteceu, o que aconteceu na semana de 22. Então, vamos lá. Semana da Arte Moderna. Então, essa semana ela foi planejada, queria expor à sociedade paulista um novo conceito de arte, literatura e música trazido da Europa, influenciado pelas vanguardas europeias. Aconteceu do dia 11 ao dia 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Em algumas literaturas, vocês vão encontrar que ela aconteceu do dia 13 ao dia 17 em São Paulo. Também está ok. Apesar de ser chamado de semana, o evento só aconteceu em 3 dias. Então, durante a semana, no dia 13, ficou exclusivo para as artes visuais, pintura e escultura. No dia 15, a literatura e no dia 17, a música. Claro que a recepção do público foi extremamente negativa, chamando como um festival de horror e escandalizou a conservadora sociedade paulistana. Conferindo na imagem à direita do seu vídeo, novamente o cartaz, a capa do catálogo e ao lado ali é o convite do Teatro Municipal. Então, as características, isso, gente, vocês têm que compreender agora para vocês entenderem a arte daqui para frente. Ou seja, lá no nosso vídeo de vanguardas europeias, que eu vou gravar ainda ele, e vou liberando esses vídeos conforme eu for gravando cada um deles, vocês têm que entender que a partir das vanguardas europeias, a mudança da arte foi extrema. Eles romperam com o academicismo, pois nós estávamos no período de guerra, então os artistas questionaram por que ter uma arte tão acadêmica se o homem é irracional e faz guerras. E nós, influenciados pelas vanguardas, também trouxemos essas características para a arte brasileira. Então, ausência do formalismo, ruptura com o academicismo e o tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, principalmente na literatura, influência das vanguardas artísticas europeias, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, fauvismo e expressionismo. Valorização da identidade e cultura brasileira, temáticas nacionalistas e cotidianas e a fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas que causaram esse horror na sociedade paulista, lá no Teatro Municipal, e a liberdade de expressão. Aqui eu trouxe para vocês uma foto do Grupo dos Cinco,
que ele pode aparecer na tua frase, na tua prova com um outro nome. Lembrando que Tarsila, ela não participou da semana D22. Ela ajudou a organizar e ajudou a propagar a arte modernista, mas ela não participou da semana D22, pois ela estava estudando na Europa. Ao retornar, ela foi convidada por Anita Malfatti, que ela já conhecia, elas fizeram cursos de pintura junto, e ela já conhecia a Malfatti. Malfatti colocou Tarsila no grupo dos 5. Então, esse grupo era composto por Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Oswaldo de Andrade e a Tarsila do Amaral, que foi acrescentada aí, somando a 5ª pessoa a esse grupo por Anita Malfatti. Então, vamos falar um pouco aí quem foi Tarsila. Vamos entender esse grande nome da arte brasileira. Até nas questões comentadas, vocês irão ver que tem uma questão inteirinha só sobre Tarsila do Amaral. Se você assistir essa videoaula, prestar atenção e fizer as suas anotações, não tem como perder essa questão. Você pode ganhar a somatória completa. Então, vamos lá. Tarsila de Aguiar do Amaral foi uma pintora, desenhista, escultora, ilustradora, cronista e tradutora brasileira. Então, ela vem de uma família abastada e a sua infância ela passou nas fazendas dos pais, em Capivari, no interior de São Paulo. Em 1920, ela foi estudar em Paris, na Académie Jules René, com Émile René. E em Paris ela entra em contato com as vanguardas europeias, bebendo dessa fonte a inspiração para seus trabalhos. Ao retornar ao Brasil, começa um relacionamento com o poeta Oswaldo de Andrade, um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, e Anita Malfatti a introduz ao grupo modernista, conforme eu havia comentado com vocês. Então, as fases da Tarsila, das obras, da pintura de Tarsila, elas são em número de 3. Vamos estudar aqui a primeira, que é a fase pau-brasil. Quando ela retorna para o Brasil, ela começa com essa fase pau-brasil, que é a primeira fase da Tarsila foi a pau-brasil. Suas primeiras pinturas nesse período são de cunho regional, retratando paisagens de Minas Gerais, período da vida da artista conhecida como pau-brasil. Então, primeira fase, pau-brasil é regionalista. Olha as características aí das pinturas da Tarsila. Tema e cores, que geralmente ela usa puras, como vocês podem acompanhar, são cores fortes, puras. E Tarsila trouxe a técnica do cubismo aprendida em Paris para os seus trabalhos. Principais obras desse período: Carnaval em Madureira, Morro da Favela, O Mamoeiro e O Pescador, dentre outras obras. Aí vamos falar um pouco sobre esse quadro chamado Antropofagia e sobre o relacionamento dela com Oswaldo de Andrade, que gerou grandes frutos como movimento antropofágico. Mas o que foi o movimento antropofágico? O interesse do movimento é criar uma identidade artístico-literária no Brasil, se apropriando dos estilos europeus e criando uma simbiose, ou seja, uma mistura com características do nosso país. Então, o que é o movimento antropofágico? É padrões europeus advindos das vanguardas europeias, mas a arte é abrasileirada. Por isso o nome antropofagia. Vamos falar um pouco mais sobre esse movimento antropofágico que origina a segunda fase da Tarsila, que é a antropofágica. Então, a primeira é pau-brasil e a segunda é antropofágica. Então, em janeiro de 28, Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu marido Oswaldo de Andrade. Pintou Abapuru, essa célebre obra que foi pintada em 1928, que qual de nós nunca fez uma releitura, ou não pintou um desenho, ou não fez um mosaico, ou não pintou com tinta guache o Abapuru. O Abapuru é a obra mais conhecida e talvez a mais famosa da arte brasileira. Pintou o Abapuru, a mais valiosa do movimento no mercado da arte.
O que significa Abapuru? Significa homem que come carne humana, o antropófago. E Oswald escreveu, ela deu. Então, pessoal, vamos recapitular. Tarsila quer presentear Oswald de Andrade, que nessa época já era o seu marido, pinta o Abapuru e dá essa obra para Oswald. Quando ele viu essa obra, ele comentou que era a obra mais linda que Tarsila já tinha feito. E através disso ele escreveu o Manifesto Antropófago. E fundaram, a partir dessa obra, o movimento antropofágico. A figura do Abapuru simbolizou o movimento que queria deglutir, engolir a cultura europeia, que era a cultura vigente na época, e transformá-la em algo bem abrasileirado, valorizando o nosso país, a nossa cultura, as nossas cores, a nossa natureza, o nosso meio ambiente. Principais obras: Sol Poente, A Lua, Cartão Postal, O Lago e Antropofagia, que é essa obra que vimos anteriormente. Então, continuando aqui. Características da obra O Abapuru. O Abapuru não segue padrões estéticos de academicismo. Podem ver, não tem nada de perspectiva, não tem nada de angulação, ela é uma obra livre. Então, ele não segue padrões estéticos acadêmicos. Não respeita proporções, tenta retratar símbolos nacionais, como o sol tropical, o indígena e elementos do cerrado, como o cacto. Tarsila foi fundamental para a fixação do estilo artístico no país, por sua influência no meio e sua importância no grupo modernista brasileiro. Então, primeira fase, pau-brasil, segunda, antropofágica, e agora damos início à terceira fase, que é a fase social. Então, na década de 30, a vida da Tarsila tomou um novo rumo. Ela separou-se de Oswald de Andrade e começou a namorar com um médico, com quem ela foi viajar para Moscou, e ela ficou sensibilizada pela luta dos operários acontecendo lá em Moscou, na Rússia. A partir daí, ela retorna ao Brasil e começa a se engajar socialmente à política, fazendo parte de partidos políticos e sofrendo represálias por conta desse posicionamento. E ela chegou a ser presa por um mês, gente. Após esse episódio, a artista se distanciou de militâncias políticas, voltando sua energia novamente para a arte. Uma obra de arte que representa muito esse período da vida da artista é a chamada Operários, pintada em 1933. Então, a obra Operários, ela precede, né, depois do retorno à Tarsila, ela precede o movimento, a terceira fase da Tarsila, chamada de fase social. Primeira pau-brasil, segunda antropofágica e terceira social. Em 31, já com o novo namorado, o médico comunista Osório César, Tarsila expôs em Moscou, sensibilizou-se com a causa operária e em 33 pintou a tela Operários, pioneira da temática social no Brasil. Principais obras dessa fase: Segunda Classe e outras que podemos atribuir ao social, mas com menos destaque, como Costureiras e Orfanatos. Eu trouxe aqui a obra Operários, até os meus alunos o ano passado, do nono ano, fizeram uma releitura da obra Operários da Tarsila. Então, essa obra Operários aqui, que a Tarsila pintou em 1933, ela traz várias características. Então, vamos estudar o que essa obra retrata. O período da industrialização brasileira, como vocês podem observar ali, as chaminés ao fundo retratam esse período, e no plano principal mostra a diversidade racial que compõe nosso país e a forte migração de pessoas vindas principalmente da Europa por conta da época de guerras e conflitos. Também ela retrata a presença dos negros e pardos que historicamente foram forçados a virem ao nosso país por conta da escravidão. Finalizando, além da presença de imigrantes orientais, nós temos aqui uma colônia forte, grande, oriental em Maringá, que vieram nessa época do período das guerras. Ou seja, a grande diversidade que compõe a identidade brasileira.
outras características aí, fazendo um zoom nessa tela. Interessante de analisar é como a Tarsila retratou essas pessoas, todas aglomeradas. Essa aglomeração vem da onde, pessoal? Vem da Revolução Industrial, vem dos trabalhos nas fábricas, pois muitas pessoas migraram do campo com o sonho da conquista da riqueza através da industrialização. Então, todas estavam aglomeradas e com uma expressão facial neutra, mostrando a classe operária como ela era, oprimida em massa pelos poderosos, donos dos mecanismos de produção. Apesar da artista ter se afastado da militância política, ela ainda retratava seus descontentamentos, utilizando-se de maneira crítica a arte para se expressar. Então, essa obra mostra a terceira fase da Tarsila, que é a fase social. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Vamos fazer um remember? No início do século XX, artistas brasileiros que passaram por estudos e intercâmbios na Europa decidem realizar uma série de exposições de arte moderna no Brasil. Em especial, a exposição da Anita Malfatti de 1917 causou furor no meio artístico e social, sendo o alvo de uma severa crítica do literário Monteiro Lobato. A crítica de Lobato foi um passo importante para a mobilização e organização de artistas e literários adeptos aos conceitos modernos. Em 22 é realizada a Semana de Arte Moderna, o resultado das mobilizações e organizações. Aqui tem o segundo resuminho porque é muito conteúdo, pessoal. A Semana de Arte Moderna foi fundamental para a inspiração de artistas como Tarsila do Amaral. Apesar de não ter participado da Semana de Arte Moderna, a artista se identificou com suas premissas. A obra de Tarsila é dividida em algumas fases: pau-brasil, regionalismo; antropofágica, incorporações estrangeiras ao nacionalismo; e a fase social, arte versus política. Em sua fase política, cria a obra Operários, que retrata a realidade dos trabalhadores dentro das indústrias. Deixei aqui a referência bibliográfica para vocês, se de repente vocês quiserem se aprofundar e conhecerem um pouco mais. E essas são as dicas dessa nossa saga pela semana de 22, que com certeza, pelo menos uma somatória, vai aparecer na tua prova. E como nós estamos rumo à aprovação, não queremos perder uma somatória e queremos garantir a nossa tão sonhada vaga, seja no concurso público, no vestibular ou no PSS. Nos encontramos no segundo vídeo, onde falaremos dos grupos e de artistas oriundos dessa semana de 22. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.